Irmãos, no evangelho que lemos ontem, Jesus terminava com esta frase: o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então, começa o evangelho de hoje. Os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Isso era repugnante para os judeus, os quais tinham todo um rigor alimentar. Não podiam comer carne de porco, não podiam comer outros animais impuros, mesmo os animais puros tinham que ser sacrificados do modo correto, para que eles não comessem a carne com o sangue. Eles não podiam tocar em sangue de ninguém, se não ficavam impuros. Não podiam tocar em nenhuma secreção corpórea, se não ficavam impuros. Então, aquela palavra, o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo, para eles é escandalizadora. E até para nós, se nós pensássemos no significado, é um pouco chocante. Se alguém chegar para você e disser: come a minha carne, bebe o meu sangue, você vai sentir repugnância. Ainda mais com as palavras que estão aqui por baixo, porque Jesus diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem. E aqui, comer é uma palavra muito crua, é a palavra mastigar. Então Jesus está falando de comer mesmo. Ele não está falando de comer em sentido figurado. Ele poderia ter atenuado as suas palavras justamente nesse momento, dizendo: não se escandalizem, não se choquem, por favor. Eu estou falando em sentido figurado, em sentido simbólico. É claro que eu não vou dar minha carne para vocês comerem. Não. Eu vou dar para vocês um pão que vai representar a minha carne, um vinho que vai representar o meu sangue. Mas não foi isso que ele disse. Ele continua dizendo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Nós estamos no capítulo 6 de São João, no capítulo 1, no prólogo do Evangelho. São João diz no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne, e agora ele está dizendo: a minha carne eu dou a vocês para comerem, o meu sangue eu dou a vocês para beberem. Isto é muito forte, porque ele se quer unir a nós de uma maneira verdadeiramente íntima e inseparável. Porque quando nós comemos algo e digerimos, aquilo já não pode mais ser separado da nossa substância. Ou seja, o Verbo se fez carne
e nos deu a sua carne como alimento e o seu sangue como bebida. Alguém pode dizer, mas então não é necessário que nós distribuamos sempre a comunhão sobre duas espécies para comermos e bebermos? Não, porque em qualquer uma das espécies Cristo está por inteiro. Antes da comunhão, o sacerdote, durante o Cordeiro de Deus, coloca uma fração da hóstia dentro do cálice, representando o momento da ressurreição de Nosso Senhor. Porque carne e sangue separados significam a morte. Carne e sangue unidos significa ressurreição. Portanto, consumindo qualquer uma das espécies, nós estamos consumindo Cristo inteiro, sem divisão. Porque da ressurreição em diante ele já não é mais divisível, ele é uno. Somente o sacerdote, para consumar o sacrifício, tem obrigação de comungar sobre as duas espécies, mas em ambas as espécies é o Verbo encarnado que se nos dá por inteiro. E ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso é muito importante, porque a palavra permanecer é uma palavra forte. É muito mais forte do que em português. Ele está dizendo que quem comunga permanece em si, remanesce em si, fica em si e ele nele. Isso é comungar. É permanecer em Cristo na hora que nós o recebemos. É ficar nele. E ele em nós. São Tomás de Aquino diz que o amor consiste na união, mas o efeito do sacramento da comunhão é levar o amor ao ato, ou seja, é produzir uma tal união com Cristo que nós permaneçamos nele amando e ele permaneça em nós amando-nos. Isto é comungar. Que loucura a das pessoas que comungam e começam a prestar atenção no teto da igreja, no chão, na pessoa que está ao lado, no celular, ou saem correndo. São apenas alguns minutos em que as espécies eucarísticas permanecem em nós. São os minutos mais valiosos do nosso dia. Porque nós tocamos no Verbo encarnado por dentro e ele toca-nos por dentro para que nós possamos amá-lo. É muito mais do que um abraço, é muito mais do que um beijo, é muito mais do que você tocar a veste de Cristo, é muito mais do que uma relíquia, é muito mais do que qualquer coisa. Se aquela mulher tocou na orla do manto de Jesus e foi curada, nós somos muito mais felizes, porque nós podemos ser tocados dentro de nós pelo Senhor. Algumas pessoas dizem: nossa, eu queria tanto beijar os pés de Jesus Cristo. Quando você comunga, você faz muito mais do que isso. Você está comendo a carne dele, a vida dele está entrando dentro da sua vida, para que você possa amá-lo, para que você possa se consumir de amor por ele. E Jesus vai mais longe, ele chega ao inimaginável. Ele diz: assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim que me come viverá por causa de mim.
É uma palavra tremenda esta. Por quê? Deus Filho recebe eternamente a vida de Deus Pai. É gerado eternamente de Deus Pai. E ele vive por causa do Pai. Ele está dizendo o quê? Assim como eu vivo por causa do Pai, aquele que me comunga viverá de mim. Aquela vida que eu recebo eternamente do Pai, eu coloco dentro de você na hora que você comunga. Para que você viva de mim. Para que você possa estender essa comunhão por uma união contínua. Assim como alguém que, num êxtase, por exemplo, numa união íntima e mística com Deus, depois que termina a oração, fica absorvido. O sacramento da comunhão deveria produzir em nós um efeito transformante. Nós deveríamos ficar embriagados da presença de Jesus Cristo. Nós deveríamos ficar como que tomados pela vida dele. Porque esta mesma vida que eternamente ele recebe de Deus Pai, ele quer que nós permaneçamos recebendo dele. Por isso ele conclui: este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre, porque a vida dele é eterna. É por isso que nós não podemos viver muito tempo longe do sacramento da Eucaristia. Nós precisamos comungar. E é claro, precisamos nos confessar, para não comungar em pecado e cometer um sacrilégio, que é um pecado gravíssimo. Nós precisamos comungar. Precisamos receber o nosso Senhor na santa comunhão. A nossa alma tem que suspirar em desejos por Ele. Vamos pedir ao nosso Senhor que Ele nos conceda uma devoção eucarística muito vibrante, muito forte, muito intensa, que nós o queiramos verdadeiramente, e que cada comunhão para nós seja um momento de entusiasmo, de folguedo, de festa, de encontro, de amor, de paixão, a nossa vida entregue a Ele, e que nós possamos permanecer em ação de graças, ou seja, permanecer nele enquanto comungamos para amá-lo, a fim de que Ele permaneça em nós.